as crianças vão seguindo, enquanto as crianças seguem com a irmã Jaqueline, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Nós vamos hoje do verso 1 ao verso 15. Nós estamos na nossa série de mensagens do Éden a Belém. Nós estamos numa sequência de mensagens preparatórias para o Natal. E nós queremos caminhar por toda essa história. Nós fizemos uma versão ano passado. Esse ano vamos fazer uma nova versão desse mesmo enredo, passando pela essa mesma história, aprendendo um pouco mais, passeando por outros textos, voltando a alguns textos que nós passamos no ano passado, a fim de que possamos compreender essa história eterna. Nós, semana passada, iniciamos, vimos o palco do Éden, né? A ideia lúdica dessa vez é trabalharmos com a ideia do palco, com a ideia do teatro, né? Por isso hoje eu vou usar uma expressão, depois eu vou explicar essa expressão eucatástrofe. Tá? Mas a ideia é trabalhar com a ideia do palco, a ideia dos atos, das cenas, dos eventos que estão acontecendo nesse grande enredo, nessa grande história que é a história da salvação. Então, semana passada nós apresentamos o palco, apresentamos o Éden, esse palco perfeito, onde as coisas foram feitas perfeitas, onde o homem foi feito perfeito, onde o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, a fim de governar a criação juntamente com Deus. Mas quando nós olhamos para o retrato, para este cenário, para esta cena apresentada no texto bíblico e comparamos com a nossa realidade, nós percebemos que há algo diferente e então nós entendemos que algo nos distanciou desta realidade. Contudo, fica a esperança sempre de uma promessa de que em algum momento, esse palco retornará, ou melhor, essa cena retornará. Não mais a cena do Éden, não mais o paraíso edílico, mas esta realidade de nós estarmos em comunhão, em harmonia com Deus, com a criação e com nós mesmos. Essa é uma promessa que nós vamos ver no texto de hoje. Nós vamos ver no texto de hoje, capítulo 3, do verso 1 ao verso 15, não apenas a razão pela qual as coisas deram errado, mas nós vamos ver o diagnóstico do coração do homem e o anúncio inaugural do Evangelho. Nessa história eterna que nós estamos acompanhando, nós assistimos ao momento em que a harmonia se rompe, agora no capítulo 3, e vemos também o momento em que uma promessa irrompe, o momento em que uma promessa é apresentada. Na linguagem do autor J.R.R. Tolkien, o autor daquela sequência de livros famosa, O Senhor dos Anéis e do Hobbit também, né? Você que conhece um pouquinho de cinema ou até um pouco de literatura fantástica, já ouviu falar desse autor. É um autor católico, né? A religião dele, que ele professa, é o catolicismo, mas ele é muito bem quisto nos meios evangélicos, nos meios protestantes, até por conta da sua proximidade com um autor protestante, né? Com um autor anglicano, no caso aí C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia. Eles eram amigos, né? Muito próximos um do outro, a ponto de um ficar fazendo avaliações do trabalho do outro, né? E nesse processo, quando Tolkien vai escrevendo os seus livros, ele constrói um termo, ele inaugura uma palavra, né? Tolkien era um filólogo, era um especialista em palavras, né? Especialista em idiomas, em língua, né? Tanto é que quem conhece um pouquinho da história aí só um pouquinho de trivia, né, do conhecimento, ele escreve toda a linguagem dos elfos, né, que os elfos falam nos seus livros e nos seus filmes. Ele escreve toda a gramática, ele escreve todos os termos, ele inaugura um idioma a ponto de muitas pessoas aprenderem a falar o élfico de Tolkien, né? Mas o ponto aqui é que Tolkien, como um filólogo, ele cunha essa expressão, eucatástrofe. Eucatástrofe para Tolkien é o momento da virada súbita. Toda a história, quando é contada, ela sempre ruma para um momento de drama, de tensão. Um momento onde alguma coisa acontece. Essa coisa que acontece é o que impulsiona a história a andar para frente. É o que impulsiona os personagens a fazer alguma coisa. E sempre que esses personagens estão em um momento crítico, em um momento derradeiro,
alguma coisa precisa acontecer para que a história possa fluir, para que a história possa se desenvolver, para que a história possa continuar. Tolkien, então, chama esse momento de eucatástrofe. Aí ele junta duas palavras, eu, que vem do grego, que é bom, né? Aí você lembra de eutanásia, né? A boa morte, a ideia de que uma morte assistida, eutanásia. Então, a expressão, né? Esse prefixo tem a ver com bom, e catástrofe tem a ver com esse momento de transformação. Então, essa boa virada, essa boa transformação, essa boa catástrofe, Tolkien, então, apresenta esse termo. E é exatamente o que nós temos agora aqui no capítulo 3 do livro de Gênesis. Nós temos um momento de drama súbito, nós temos um momento de rompimento da harmonia entre o homem e Deus, entre a criação e Deus, por conta da ação do homem. Nós temos o momento de rompimento entre o próprio homem como criação, homem e mulher. A sua relação passa a ser uma relação com problemas a partir do pecado, e nós vamos analisar isso ao longo do texto, mas no meio de tudo isso, Deus sussurra uma primeira boa nova, a promessa que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então essa catástrofe do Éden, esse momento onde aparentemente as coisas estavam prontas para dar totalmente errada, Deus intervém e traz a nós esperança. E aí, neste propósito que nós temos de caminhar por toda a história, nós queremos contemplar esse texto nessa noite e ver como o autor divino vem virando as páginas da história da humanidade a fim de construir para nós um momento de esperança, um momento de expectativa de que as coisas não ficariam do jeito que estão para sempre. Pelo contrário, em algum momento haveria uma transformação. Então, no mais escuro instante do jardim, Deus semeou a eucatástrofe, a semente que esmagaria a serpente. E aí eu quero convidar você a ler comigo, capítulo 3, do verso 1 até o verso 15. O texto diz o seguinte: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem nela tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: Com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dela a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde estás? O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Respondeu então o homem: A mulher que me destes, deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor perguntou à mulher: Que foi que fizestes? E ela respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Porque fizestes isso, serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Senhor, aplica aos nossos corações a tua palavra, abre o nosso entendimento, prepara o nosso coração, porque nós queremos hoje sair daqui conscientes de quem somos diante de ti, da realidade da nossa condição, mas também queremos sair daqui com os nossos corações tocados pelo teu Santo Espírito e esperançosos nesta promessa, na promessa da serpente, na promessa da semente da mulher, que haveria de esmagar a cabeça da serpente, e então poderíamos voltar a esse estado
de harmonia contigo para toda a eternidade. Tem misericórdia de nós, fala conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto conhecido, bastante trabalhado não apenas no imaginário evangélico, no imaginário cristão, mas de uma maneira geral também em todo o imaginário popular, né? Tanto é que a gente tem aí a confusão muitas vezes com a maçã, sendo esse símbolo da tentação, né? Quando na verdade o texto bíblico não fala de maçã, isso tem muito mais a ver com o apelo visual da fruta, né? É uma fruta vermelha, então dependendo do tipo de maçã, né? Ela é bem vermelha, bem chamativa, então isso historicamente foi associado a essa coisa da tentação, da luxúria, né, de algo chamativo. E aí cunhou-se que a maçã talvez fosse a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o texto bíblico não nos diz que árvore é essa, não nos diz que fruto é esse, não nos diz que fruta é essa, provavelmente ela não está no nosso meio, ela é uma árvore específica, o Senhor faz distinção entre ela e todas as outras árvores, diz, olha, das outras árvores você pode comer, mas desta árvore em específico não. Então é muito provável que essa árvore não esteja mais no nosso meio. Mas esse texto é um texto bastante conhecido. E nesse texto nós vamos vendo aqui o desnudar da natureza humana. O desnudar de quem nós somos, de fato, do nosso comportamento. Ele é talvez o texto mais fácil de nós aplicarmos diretamente a uma realidade do homem, a realidade do homem caído. Quando nós tentamos explicar a realidade do homem em queda, do homem em pecado, esse texto é muito emblemático, porque todo o comportamento que acontece aqui é o típico comportamento do ser humano caído. Mas há outros personagens envolvidos aqui. Há a serpente, e ela é um personagem importante nesse enredo, nessa história, nesse relato, porque ela vai utilizando de algo que é da natureza humana e por meio da sutileza da tentação, ela começa a colocar a palavra sob suspeita. Do verso 1 até o verso 5, nós temos esse diálogo entre a serpente e Eva. E a serpente vai trabalhando de maneira sutil ali na mente de Eva, trazendo a ela dúvidas sobre aquilo que Deus havia dito. O texto diz que a serpente é o mais sagaz de todos os animais. Então, já chama a atenção para o fato de que ela é um ser esperto, um ser que sabe o que está fazendo, um ser que meticulosamente armou todo esse ambiente a fim de pegar tanto o homem quanto a mulher. E aí o inimigo, que é representado aqui por essa serpente, ou está possuindo a serpente, e aqui nós não vamos discutir se essa serpente é um ser real, que de fato existiu, ou se é uma figura de linguagem aqui. O ponto aqui não é esse, o ponto é que o enredo ao redor da discussão é a ação deste inimigo, que certamente está se opondo à criação do Senhor. Então o inimigo começa trazendo dúvidas sobre a palavra. Ele vai começando pela mente e pela palavra. Ele vai trazendo dúvidas, ele vai distorcendo. Ele começa dizendo, é assim que Deus disse. Primeira coisa que ele faz no início do diálogo com Eva é assim mesmo que Deus disse? E aí você tem um processo de caricaturização do mandamento de Deus. Quantas vezes nós queremos trazer algum tipo de comportamento distinto daquilo que Deus deseja para nós, e a fim de que nós possamos trazer algum tipo de sustentação para as nossas ações, nós vamos distorcendo aquilo que Deus disse. Quando nós falamos muitas vezes do casamento, das relações que Deus tem estabelecido para nós, nós vamos distorcendo, mas não foi bem assim que foi dito antes, não foi bem assim que as coisas foram. Todo esse debate sobre ideologia de gênero, sobre o que de fato somos, se é homem, se não é mulher, se é essas coisas todas, esses debates, eles sempre passam pelo processo de distorção daquilo que Deus disse, criando-se uma caricatura, dizendo talvez que Deus tenha sido muito duro, então isso é um processo muito duro, então nós precisamos reordenar as palavras, e aí vamos distorcendo as palavras, e o inimigo trabalha dessa forma, ele vai distorcendo aquilo que Deus disse. É assim que Deus disse?
outro passo que o inimigo vai utilizando ali com Eva e com Adão, trazendo a eles a desconfiança da palavra, trazendo a desconfiança da bondade de Deus. Ele diz assim, olha, eu acho que talvez Deus não queira que vocês sejam iguais a Ele. E aí, então, começa a criar na mente de Eva e na mente de Adão, talvez uma percepção de que Deus não seja tão bom assim. Deus talvez não seja tão bom, Deus talvez seja egoísta, Deus talvez queira todo o conhecimento só para Ele, não queira compartilhar conosco. Por isso Ele criou esta árvore aqui para nos tentar, para nos fazer nos sentir menor do que Ele, para nos fazer sentirmos impotentes diante dEle. E aí a bondade de Deus começa a ser posta em dúvida, começa a se tornar algo desconfiável para a criação. Outra coisa também que o inimigo vai fazendo ele vai negando o juízo de Deus. Ao longo do texto bíblico, e especialmente nesse contexto inicial aqui, Deus é muito claro para Adão e para Eva. De todas as árvores do jardim, vocês podem comer. Tudo lhes servirá por alimento. Tudo está ao dispor de vocês. Vocês podem governar e dominar sobre todas as coisas. Mas aquela árvore, não. Aquela árvore é o limite. Aquela árvore é o limite que eu estou colocando a vocês, a fim de que vocês entendam que vocês não são os senhores desse paraíso. Eu sou o Senhor desse paraíso. Eu sou o Criador de todas as coisas. A fim de que vocês entendam que eu estou acima, de fato, de vocês. Então, Deus coloca um limite. E ao colocar esse limite, Ele diz, se vocês me desobedecerem, algo acontecerá com vocês. Se vocês me desobedecerem, haverá um juízo sobre a vida de vocês. Mas a serpente, ela distorce a palavra de Deus e diz, olha, vocês não vão morrer. Tenham certeza que vocês não vão morrer. E, da mesma forma, o pecado continua dizendo a nós da mesma forma. Vai lá, experimenta, nada de mal vai acontecer. Vai lá, dá mais um passo. O que aconteceu com aquele lá não vai acontecer com você. A destruição ou a desgraça que aconteceu com aquele indivíduo que abusou, que avançou, que foi além do que poderia, isso não vai acontecer com você. Nós ainda estamos ouvindo, de alguma forma, a serpente reverberando. Certamente vocês não vão morrer. Certamente vocês não morrerão. E aí, coloca então Deus como um ser não confiável. Porque se a serpente está dizendo que nós não vamos morrer, e Deus disse que nós vamos morrer, então em quem confiar? Em quem confiar? Então, Adão e Eva passam a desconfiar de Deus. E aí, ela ainda finaliza esse processo de corrupção da palavra de Deus, promete ao homem autonomia. A serpente diz, olha, vocês não vão morrer. Certamente, o que vai acontecer com vocês é que vocês vão se tornar deuses. Vocês vão se tornar autônomos. Vocês vão se tornar independentes. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vocês serão senhores sobre vocês mesmos. Ninguém estará acima de vocês. E nesse processo, o homem olha para si mesmo e se enxerga como Deus, e ao se enxergar como Deus, ele então se sente no direito de negar a Deus, de rejeitar a Deus, de deixar Deus de lado. A autodeificação é o núcleo da queda. A autodeificação é o cerne da queda, é o coração da queda. Quando o homem e a mulher olham para si mesmos e começam a imaginar-se como seres autônomos, seres independentes, seres que podem definir por si só para onde irão, o que farão e o que será de suas vidas, ali é o princípio da queda. O pecado não começa num ato externo, mas começa num coração que reinterpreta Deus. Primeiro nós desconfiamos, depois nós desobedecemos. O pecado não começa num ato externo, mas ele começa num coração que reinterpreta a palavra de Deus. Primeiro, nós desconfiamos, depois desobedecemos. Passamos então ao verso 6 ao verso 7, e nós vemos aqui a segunda etapa, o colapso. Ver, cobiçar, tomar e então esconder. O texto vai dizer que Eva viu que era agradável e viu que era desejável. A ordem criada começa a se inverter. Nós temos um processo de subversão da ordem criada. A serpente ensina, a mulher conduz e o homem se cala. Há um processo de reversão aqui daquilo que Deus estabeleceu para a sua criação.
Em Gênesis 3 não há apenas uma desobediência, há uma subversão da ordem criada por Deus. O texto nos mostra uma cadeia de inversões que explica a queda com precisão teológica, com precisão pastoral. A criatura instrui o portador da imagem. Adão e Eva são os portadores da imagem de Deus. Adão e Eva é que são, de fato, imagem e semelhança de Deus. A eles foi conferido uma característica que é do próprio Deus. Deus compartilha com Adão e Eva a sua imagem, para que Adão e Eva se tornem os regentes daquela criação. Mas a criatura, a serpente, passa a ensinar aqueles que de fato portam a imagem de Deus. A criatura olha para aquele que é imago Dei e diz: olha, vocês não entenderam o que Deus falou para vocês. Vocês entenderam errado. Esse Deus que vocês são imagem e semelhança dele, ele na verdade não quer o bem de vocês. Ele vai subvertendo. Então a criatura começa a instruir aquele que é o portador da imagem. A besta do campo assume o papel de mestre e questiona a palavra do Senhor. É interessante porque o texto ele é carregado de um elemento poético, o texto de Gênesis até o capítulo 12 é bastante carregado com elementos poéticos, mas o ponto interessante dessa história, desse relato, é como nós olhamos para ele e percebemos essas sutilezas. O que será que passou pela cabeça de Adão e pela cabeça de Eva ao olharem uma criatura, lhes ensinando diferentemente daquilo que o Criador ensinou a eles? Então nós temos essa subversão da criação. A voz da criatura vai tomando o lugar da voz do Criador. Ao invés de Adão e Eva darem ouvidos ao Criador, eles dão ouvidos à criatura, eles dão ouvidos à criação. E nesse processo nós temos uma primeira ruptura, a criação influenciando o homem contra o seu próprio Criador. E aí nós temos uma segunda ruptura, a mulher conduz e o homem se cala. Eva é que engaja o diálogo com a condução e as ações ali. O texto vai dizer que Eva é que viu, Eva tomou e Eva deu a Adão. Enquanto o texto enfatiza que Adão estava com ela, porque no fim do verso ele vai dizer assim, e deu ao seu marido, o que dá a entender que eles estavam juntos ali naquele contexto. Ainda que muita gente debata se Adão estava ausente, se Adão estava distante, o contexto geral da leitura do texto nos dá a entender que Adão está observando tudo aquilo. Ele está olhando aquela situação como um todo. E Eva está ali conduzindo o diálogo com a serpente, está ali debatendo, está olhando, está avaliando e está conduzindo aquele momento. E ela vai vendo, ela vai se encantando pelo fruto, ela vai dando ouvidos à serpente e nesse processo ela dá o fruto ao seu marido. E nesse processo não há uma só palavra de Adão, ele se cala diante de tudo. E aqui, entendam meus irmãos, não há nenhum tipo de misoginia, há apenas um diagnóstico do que o texto está dizendo. Eva é enganada pela serpente. O apóstolo Paulo vai refletir sobre isso em 1 Timóteo capítulo 2, verso 14, deixando claro que Eva foi enganada pela serpente. Mas Adão, que recebeu primeiro o mandato cultural, o mandato e a própria proibição, lá em Gênesis capítulo 2, verso 15 e verso 17, ele falha na sua vocação de cultivar e guardar. A ordem que havia sido dada primeiramente a Adão, de cultivar e guardar, de cultivar aquele jardim, ele se abstém de obedecer essa ordem ao ver que a estrutura da criação está sendo deturpada naquele momento onde a serpente está ensinando àqueles que têm a imago Dei. Ele não fala nada, a sua vocação, ele falha com ela, a sua vocação de cultivar e guardar. E aqui o silêncio de Adão é tão pecaminoso quanto a fala da serpente. E aí nós temos o processo da autoridade da palavra que vai cedendo ao império do desejo. Nesse processo, que o texto vai nos relatando, o desejo de possuir aquela fruta, de possuir aquele fruto, vai conquistando tanto Eva como Adão. Então a ordem criada previa que homem e mulher, sob a palavra de Deus, guardassem e governassem a criação. Gênesis capítulo 1, verso 26 até o verso 28. Mas nesse momento, na queda, essa ordem se inverte. A serpente, a criação, é que molda a percepção, o desejo e reinterpreta a realidade. É a serpente que diz, é bom para comer, é agradável aos olhos, é desejável para dar entendimento. E Eva se convence disso e convence o seu marido. Ambos pecam juntos nesse processo. E aí
nesse processo de reinterpretação da palavra de Deus, a palavra que antes era norma, vira apenas uma nota de rodapé, vira apenas um comentário, vira apenas uma percepção longe da realidade. Então, nesse momento, a vontade substitui a revelação. A vontade do homem substitui a revelação de Deus. Meus irmãos, talvez a grande explicação do caos que nós vivemos é exatamente essa. Quando a vontade do homem se sobrepõe à revelação de Deus. Deus tem revelado para nós a sua vontade. Deus tem revelado para nós a ordem natural das coisas. Mas a vontade do homem tem se sobreposto a esta ordem revelada pelo próprio Deus. E ao se sobrepor sobre a ordem revelada pelo próprio Deus, o caos se instala, o caos impera. Então, Adão não guardou o jardim, Adão não guardou a sua esposa, Adão não guardou a palavra de Deus. E ao não guardar a palavra de Deus, o caos se estabeleceu dentro daquele ambiente. E aqui, sobre esse ponto específico, nós temos aqui algumas implicações bastante importantes para que a gente não saia daqui com algum tipo de percepção equivocada, culpabilizando as mulheres, quando o texto não tem essa intenção. O texto não tem a intenção de colocar as mulheres um grau abaixo, no sentido de que a culpa da queda é das mulheres. A culpa é de ambos. A culpa é da raça humana. A culpa é daqueles que estavam lá. Ainda que, propriamente dito, posteriormente, Deus vai cobrar do próprio homem, Adão especificamente, tanto é que é o comparativo entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Mas o ponto aqui é que a Escritura honra igualmente homem e mulher como imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 27, deixa isso muito claro. Homem e mulher os criou, a sua imagem e semelhança os criou. Contudo, Deus distribui vocações complementares, tanto na criação como no lar posteriormente, e depois na própria igreja, como nós vamos ver nos textos de capítulo 2 de Gênesis, 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, e Efésios capítulo 5, verso 22 até o verso 33. O problema de Gênesis 3 não é a liderança feminina, mas é a ruptura da ordem criada. A criatura sobre o Criador, o desejo sobre a palavra, o silêncio diante do mal, a omissão diante do dever. Este é o problema de Gênesis capítulo 3. O problema não é que a mulher estava conversando com a serpente. O problema não é que a mulher tomou a frente daquela conversa. O problema é que a ordem que Deus criou foi sobrepujada, foi desestruturada, foi rompida. Criatura sobre Criador, desejo sobre palavra, silêncio diante do mal, omissão diante do dever. Onde a Escritura deixa de governar, outros mestres assumem ideologias, algoritmos, desejos, pressões. As coisas vão assumindo o lugar toda vez que a Escritura deixa de governar, toda vez que a vontade de Deus, que a palavra de Deus deixa de governar a criação, outras coisas assumem esse lugar. Sempre que a palavra é relativizada, a serpente encontra novos microfones. Sempre que a palavra é relativizada, a serpente encontra novos microfones para apresentar aquilo que vai deturpar a criação do Senhor. E aí nós temos uma consequência imediata no texto. O texto vai dizer que eles abriram-se os olhos e sabiam que estavam nus. E aí o texto vai dizer que eles fizeram para eles, cozeram para eles uma vestimenta com folhas de figueiras. E essa nudez aqui, ela vai expor a culpabilidade e a vulnerabilidade da criação, especialmente do homem e da mulher. As folhas de figueira são uma espécie de autossalvação. No momento em que eles se veem nus, percebem o seu estado, a sua condição de desproteção, de qualquer tipo de salvaguarda, então tentam fazer para si mesmo algum tipo de salvação. E essa salvação é uma espécie de roupa feita a partir de folhas de figueiras. E essas folhas de figueiras são a autossalvação, coberturas frágeis para uma vergonha real. E aí nós continuamos no texto, no verso 8 até o verso 10, nós temos a apresentação de um novo personagem. Na verdade, o personagem já está em todo o contexto, mas nesse momento específico ele aparece agora. O Deus que busca, a graça que faz perguntas. Deus então aparece na virada do dia, e aí nós temos um Deus que foi ofendido, mas se aproxima. E aqui nós começamos a ver a beleza e a graça de um Deus misericordioso. Deus sabia do pecado de Adão e de Eva. Deus sabia o que tinha acontecido.
Mais uma vez, digo aos irmãos, Deus não foi pego de surpresa. Deus não estava sentado no seu alto sublime trono assistindo a sua transmissão do seu reality show do Éden, né? Vendo o que haveria de acontecer e torcendo para ver se Adão e Eva iriam comer ou não do fruto proibido. Deus sabia o que estava acontecendo, mas ainda assim, ainda que ele tivesse sido ofendido, ainda que o pecado de Adão e Eva tivesse sido diretamente contra ele, quem procura Adão e Eva é o próprio Deus ofendido. E assim continua sendo por toda a história da humanidade. O Deus ofendido continua procurando pecadores que o ofendem, pecadores que se levantam contra ele. O Deus ofendido continua dizendo a nós: onde estás? Onde estás? Essa pergunta continua ecoando nos nossos dias. Então Deus continua se aproximando e se aproxima de Adão e Eva e diz: onde estás? E aqui não é uma busca de informação, mas é um convite de Deus à confissão. É óbvio que Deus sabe onde Adão e Eva estão. É óbvio que Deus sabe que eles estão escondidos. O Senhor é onisciente, onipotente, o Criador de todas as coisas. O salmista vai dizer que se nós levássemos a nossa casa ao mais alto dos montes, lá Deus iria, no mais profundo do abismo também. Se nós andássemos por qualquer lugar, mais escondido que fosse, lá estariam os olhos do Senhor. Deus sabe todas as coisas. Ele sabia onde Adão e Eva estavam, mas ele convida Adão e Eva a se apresentarem. Onde vocês estão? Onde vocês estão? O convite é na expectativa de que aqueles dois entendam o que fizeram e se apresentem para confessar o seu pecado. Então não é uma busca de informação, mas um convite à confissão. E aqui nós temos da parte deles um medo apresentado no seu comportamento. Eles se escondem e esse medo nasce de uma culpa não tratada. Eles têm consciência do erro que cometeram. E exatamente porque têm consciência do erro que cometeram, eles se escondem, eles se cobrem, eles fogem da presença de Deus. Ainda hoje, a voz de Deus ecoa na mente de todos os homens. Onde estás? E ainda hoje, homens e mulheres se escondem da presença de Deus, por vergonha de suas ações, por vergonha de seus pecados. Mas aí nós continuamos no texto, verso 11 e verso 13, nós temos a anatomia da culpa, justificativas e transferências. Deus confronta eles com a palavra. De novo, Deus diz para eles: onde estás? E aí Adão aparece, que nós vimos o Senhor chegando, e aí nós vimos que estávamos nus, e aí nós nos cobrimos, e aí nós ficamos com medo. E aí Deus disse para eles: mas quem disse para vocês que vocês estavam nus? Quem foi que contou para vocês essa informação? Eu nunca disse a vocês o estado de percepção da realidade física de vocês. E aí Deus, obviamente, interpreta, compreende, sabe o que está acontecendo. Deus então confronta: comeram do fruto? Vocês comeram do fruto? Como um pai, muitas vezes, confrontando o filho, conhecedor do erro que o filho já cometeu, na expectativa de que o filho confesse, o pai então olha para Adão, olha para Eva e diz: vocês comeram do fruto que eu disse que vocês não deveriam comer? E aí então nós temos um processo aqui que é a radiografia da natureza da alma humana. O homem é incapaz de assumir os seus erros. Ele vai transferindo a culpa para outro. Primeira coisa que Adão olha para Deus, ele nem responde, ele diz: a mulher que tu me destes. A mulher que tu me destes me deu, a culpa é dela. E aí Deus olha para Eva e diz assim: o que foi que você fez? E aí Eva, que é imagem e semelhança de Deus, assim como Adão e Eva é imagem e semelhança de Deus, e ambos são um só, têm o mesmo comportamento, a Eva faz exatamente a mesma coisa. A serpente, ela me enganou. A serpente que me enganou. Foi ela que me enganou, ela que me ludibriou, e eu comi por causa dela. Não fui eu que olhei para a fruta, desejei a fruta, não fui eu que olhei para o meu coração e disse: eu acho que eu posso ser igual a Deus. Eu acho que eu vou ser melhor se eu for igual a Deus. Eu acho que eu vou viver melhor se eu viver independente de Deus. Então eu vou comer desse fruto. Não, a culpa é da serpente. E esse padrão universal se mantém. Até hoje, nós temos uma imensa dificuldade de assumir os nossos erros. Uma imensa dificuldade de assumir a culpa dos nossos pecados. Nós estamos sempre justificando os nossos pecados.
Mesmo quando nós nos aproximamos diante de Deus para confessar os nossos pecados, nós dizemos, mas a carne é fraca, Senhor. Mas eu tentei. Mas é muito maior, mais forte do que eu. Mas todo mundo faz. Mas aqui as pessoas não pensam tanto dessa forma sobre esse tipo de comportamento. Então é tolerável, é aceitável. Nós estamos sempre tentando racionalizar, ao invés de confessar. Nós estamos sempre tentando fazer com que o nosso pecado seja um pouquinho menor do que ele realmente é, na expectativa de que Deus não se ofenda tanto, ou até mesmo passe a mão sobre nossas cabeças e diga, eu entendo que foi difícil para você não ceder àquela tentação. Eu entendo que foi difícil para você não se guardar. Eu entendo que foi difícil para você obedecer. Isso é um padrão universal, porque onde não há confissão, haverá racionalização. Onde não há confissão, há racionalização. E aí nós temos os últimos 2 versos, 14 e 15, nós temos o juízo de Deus. Deus então começa o seu juízo, e é interessante que o juízo começa da serpente para a mulher e para o homem. Nós ficaremos apenas no juízo da serpente, porque Deus, no meio daquele caos, ele já traz esperança ao coração do homem. O juízo com a esperança, e aqui nós temos aquilo que os teólogos chamam de proto-evangelho, a primeira versão do evangelho, talvez a versão beta do evangelho, né? O pessoal aí que é da informática. Então, nós temos a maldição da serpente, a apresentação da sua humilhação e da sua derrota, mas nós temos uma promessa maior. Deus diz, porém, inimizade entre tu e a mulher, entre a tua semente e a semente dela, e a semente da mulher te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Neste momento, nasce a promessa da semente da mulher, um vencedor, humano divino, que viria a nós e nos serviria de um novo Adão, a fim de que agora não mais desse ouvido à criação, não mais desse ouvido ao tentador, não mais desse ouvido aos desejos do coração, mas desse ouvido apenas à palavra de Deus. E aí, nesse momento, 2 golpes são dados. Os da serpente, que é ferida, e aquele que, o do calcanhar, que é ferido, e o da semente, que fere a cabeça da serpente. E nesse processo, nós temos a mensagem do Evangelho sendo iniciada, anunciada em um momento. Ainda que o Cristo tenha aparentemente padecido lá na cruz, onde ele aparentemente tenha sido derrotado e a serpente tenha conseguido morder o seu calcanhar, ele esmagou a cabeça da serpente, ressuscitando no 3º dia, vencendo a morte, vencendo o pecado e permitindo a nós, que nos unimos a ele por fé, a mesma condição, a condição daquele que derrotou o pecado e de que não é mais escravo do pecado. Então, no juízo, o próprio Deus inaugura a graça. O Evangelho começa aqui, e ele vai caminhando até Belém, e de Belém até a cruz e até o coração de todo aquele que crê. À luz desse texto, nós precisamos olhar para nós mesmos e precisamos enxergar algumas coisas em nós. Nós precisamos começar a enxergar o quanto nós desconfiamos da palavra de Deus. Quantos momentos nós relativizamos os mandamentos que são claros para nós. Deus tem mandamentos claros para a estrutura da humanidade, para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos, para a forma como nós lidamos uns com os outros, para a forma como nós lidamos com o mal que vem até nós, para a forma como nós lidamos com a realidade ao nosso redor. Mas nós constantemente relativizamos isso. Até hoje ainda reverbera no nosso ouvido essa expectativa, essa relação direta com Adão. Parece que ecoa lá no fundo de nossa mente, no nosso subconsciente. Deus realmente disse assim? Será que Deus realmente disse assim? Como hoje eu fiz referência a Tolkien logo no começo, com o título na mensagem, né, eu pegando uma palavra emprestada do vocabulário do autor, quero aqui também fazer um paralelo com o seu amigo autor também. Lewis, se você já leu as Crônicas de Nárnia, você vai ver que em algum momento Aslan, que é o personagem que é uma referência direta a Jesus, né, direta a Deus, ele sempre chama aqueles que cometem algum tipo de erro de filho de Adão. Ele sempre chama aqueles que cometem algum tipo de falha, e especialmente lá, se você assistiu o filme lá, o filme ou leu o conto, né, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, né, que é o mais famoso que foi gravado, foi feito um filme dele.
né? Você vai ver que em determinado momento, quando o rapazinho comete a falha lá e entrega-se para a bruxa lá, né? A Asna olha para ele e diz assim, filho de Adão. E ali é uma referência não só ao fato de nós sermos descendentes de Adão, mas a ideia ali é que nós somos filhos desse comportamento, o comportamento pecaminoso de Adão. Esse comportamento pecaminoso de Adão sempre reverbera em nós. Nós constantemente relativizamos a palavra de Deus. Quando nós somos confrontados com uma condição onde nós sabemos exatamente o que Deus nos disse, mas parece tão atraente o outro caminho, parece tão atraente aquela outra opção, aquilo parece ser tão bom, será mesmo que Deus disse que não é assim? Será mesmo que eu não posso fazer isso? Será mesmo que eu não devo seguir por esse caminho? Será mesmo que Deus falou dessa forma? Nós estamos sempre relativizando, porque no fim das contas, nós desconfiamos da palavra porque nós temos uma autonomia orgulhosa. Nós precisamos nos libertar dessa autonomia orgulhosa. Nós precisamos nos libertar da expectativa ou da tentativa de achar que nós podemos decidir o que é bem e o que é mal sem Deus. Nós precisamos nos libertar da expectativa de achar que nós temos capacidade de decidir o que é bem ou o que é mal para nós, sem que Deus nos auxilie nisso, sem que Deus nos socorra nesse momento, sem que Deus nos revele o que é bom para nós. Deus revelou para Adão e Eva, olha, o que é bom para vocês é comer de todas as coisas desse paraíso que eu coloquei vocês aqui, para reger, para administrar juntamente comigo. Absolutamente tudo está ao dispor de vocês. Mas Adão e Eva entenderam que melhor para eles era fazer exatamente o oposto que Deus havia dito. Abandonaram todas as outras para olhar exatamente para aquela que não deveriam olhar. Porque, no fim das contas, nós buscamos autossalvação. E aí, nós ainda, à luz de Adão e Eva, costumamos fazer para nós folhas de figueiras, tecer para nós vestimentas de folhas de figueiras, criar coberturas para esconder as nossas falhas, para esconder os nossos pecados, na expectativa de que as pessoas olhem para nós e não enxerguem as nossas falhas. Olhe para você nessa noite e veja que tipo de cobertura de folha de figueira você está colocando em você. Que tipo de vestimenta de folha de figueira você tem vestido a fim de esconder os seus pecados diante de Deus. Porque no fim das contas nós não queremos assumir os nossos pecados. Nós queremos transferir a culpa. Foi ela, foi ele, foram as circunstâncias, foram coisas além de mim, não fui eu fui forçado a isso. Naquela situação, todo mundo estava fazendo, se eu não fizesse, ia pegar mal para mim. Ia parecer estranho, iam duvidar de mim, iam duvidar da minha capacidade. Então eu precisei seguir pelo mesmo caminho torpe dos outros, a fim de provar para os outros que eu sou tão bom quanto os outros. E nesse processo a gente nunca assume a culpa. Foi ela, foi ele, foram as circunstâncias. Porque no fim das contas, assim como Adão e Eva, nós estamos em constante fuga de Deus. E aí nós esfriamos a nossa relação com Ele, nós evitamos a sua palavra, porque ela revela a nós o nosso pecado, nós evitamos a comunhão quando pecamos, coisa mais interessante, mais engraçada do comportamento humano que a gente continua replicando é esse. Quando o crente peca, ao invés dele se aproximar da casa, a primeira coisa que ele faz é deixar de vir para a igreja, né? Tanto é que a gente criou essa ideia, que nem sempre é verdade, de que se o irmão não está vindo para a igreja, deve estar em pecado, né? Deve estar fazendo uma coisa de errado porque não está vindo para a igreja, mas porque essa é uma coisa natural da gente. A gente tenta se esconder, como se a gente fosse chegar aqui e todo mundo soubesse o que a gente fez. E aí, ao invés de nós nos apresentarmos diante do Criador, nos despirmos das nossas vestimentas de folhas de figueira, confessarmos o nosso pecado, confiarmos que no seu juízo sempre há graça também, nós preferimos a fuga, preferimos nos afastar. O pecado é menos quebra de regras e mais troca de Deus. Substituir a confiança no Senhor pela confiança em si mesmo. A natureza do nosso pecado está muito mais próximo, ou melhor, está muito mais distante da simples percepção de quebra de regras
e está muito mais próximo de uma troca de deidades. Nós tiramos Deus do seu lugar e nos colocamos naquele lugar. E nesse processo, nós nos mantemos em um estado de pecado, num estado de separação do Senhor. E aí nós temos, então, a proposta final para isso, nós temos um caminho bíblico de correção. E aí, como a própria narrativa vai nos guiar de volta. Tá? Então, a partir da própria narrativa do texto, nós podemos traçar um caminho de volta para Deus. Então, primeiro, meu querido, pare de fugir e responda ao chamado. Deus continua falando conosco. Onde estás? Deus continua fazendo essa pergunta. Ao invés de fugirmos, nos apresentemos diante do Senhor. Apresentemos diante dele para confessar as nossas culpas. Então, confessemos as nossas culpas. Traga à luz as suas culpas. Confesse os seus pecados. Apóstolo João, primeira carta a João, capítulo 1, verso 8 e 9, texto conhecidíssimo, vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça. A confissão é o antídoto à racionalização. Pare de racionalizar o seu pecado, confesse o seu pecado. Pare de tentar justificar o seu pecado, assuma o seu pecado e diga, Senhor, eu pequei. Vou já adiantar aqui cenas dos próximos capítulos. Semana que vem eu ia pedir para o James no final do culto, mas resolvi agora atravessar o coreto aqui. Domingo que vem nós vamos cantar um hino antigo chamado Resolução, do cantor cristão. E o refrão vai dizer assim, eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Venha como você está, meu querido. Apresente-se diante do Senhor, confesse os seus pecados, reconheça diante do Senhor que você falhou. Receba do Senhor o seu juízo, mas saiba que no juízo do Senhor sempre há graça. O texto diz, aquele que confessar é perdoado. O Evangelho de João vai dizer que todo aquele que nele crê será salvo. Então, todo aquele que confessa os seus pecados e crê no Senhor é salvo. Então, para aqueles que confessam a graça, para aqueles que confessam a salvação, abrace a promessa, creia na semente, creia na semente que foi cumprida em Cristo Jesus. O texto vai dizer, Romanos capítulo 16, verso 20, vai dizer que o Deus de paz esmagará a Satanás. E o texto de Colossenses capítulo 2, verso 15, vai dizer que Cristo despojou os principados e potestades e fez festa sobre eles. A ideia de despojar é exatamente essa, é despir, é tirar todo o seu poder, é os expor diante das pessoas como coisas derrotadas. Cristo fez isso por aqueles que se arrependem, por aqueles que se apresentam diante do Senhor. Submeta-se ao desejo das Escrituras, reverta a ordem da queda. A palavra vem acima dos nossos afetos. A palavra reordena os nossos afetos. A palavra reorganiza aquilo que de fato tem valor para nós. É a palavra que diz para nós o que é bom e o que não é bom. É a palavra que revela para nós aquilo que de fato é aprazível aos nossos olhos, aquilo que de fato é atraente aos nossos olhos, aquilo que de fato é desejável ao nosso coração. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, texto bastante conhecido, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Por fim, entre na inimizade santa, trate o pecado como um inimigo real. Romanos 8, capítulo 8, verso 13, vai dizer, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então entre na inimizade santa, trate o pecado como pecado, trate o pecado como inimigo real. E aí eu quero finalizar com algumas sugestões práticas para o seu dia, para a sua semana, para que você possa pegar aquilo que nós aprendemos ao longo dessa noite e aplicar à sua vida de uma maneira bem prática, bem objetiva. Práticas concretas que reordenam o seu coração. Primeira coisa, meu querido, aprenda ou adote uma liturgia da confiança diária. Comece o seu dia com uma oração de entrega, antes de qualquer tela.
Eu sei que no mundo moderno nós acordamos com o despertador do celular. E aí no momento que a gente acorda com o despertador do celular, a gente aproveita já para dar aquela zapeada nas coisas que estão acontecendo ou que aconteceram enquanto estávamos dormindo. E aí nós nos perdemos no mundo digital. Mas antes de qualquer tela, comece com uma oração de entrega ao Senhor. Salmo 143, 8. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. O salmista nos ensina que logo cedo ele busca no Senhor a orientação para o seu dia. Então estabeleça uma liturgia da confiança diária. Confie no Senhor diariamente. Comece a sua manhã confiando no Senhor. Confesse seus pecados de maneira rápida e específica. Pecou, meu irmão? Confesse a Deus. Confesse a Deus e busque auxílio daqueles que estão ao seu redor, que foram colocados por Deus para lhe auxiliar na luta contra o pecado. Tiago, capítulo 5, verso 16, vai dizer que se nós confessarmos as nossas culpas uns aos outros e orarmos uns pelos outros, nós seremos curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu sei que nós vivemos num ambiente onde é muito difícil se expor, mas no corpo de Cristo nós precisamos criar essas conexões com irmãos de confiança, onde nós podemos, como uma rede de contato, ter a quem nos socorrer em momentos de tribulação, em momentos de tentação, em momentos de queda. E o corpo vai se mostrar maduro na medida em que olhar para o pecado e para a falha de nossos irmãos, não apenas como um objeto do nosso desdém ou do nosso sarcasmo, mas como objeto da nossa preocupação, no sentido de que se meu irmão caiu, e ele é parte do corpo, e ele está em pecado, certamente eu sofreria as consequências. Então eu auxilio o meu irmão a sair daquela condição. Porque eu amo o meu irmão, porque eu sou parte dele, ele é parte de mim, porque estamos unidos no mesmo corpo. Então, meu querido, confesse de forma rápida e específica. Pecou, confesse a Deus e busque auxílio no corpo de Cristo para vencer os seus desejos, para vencer os seus pecados, para vencer as suas tentações. E eu também diga não às folhas de figueiras. Identifique a sua capa, aquilo que você tem usado para encobrir o seu pecado. Revista-se de Cristo e não de falsas coberturas. Romanos capítulo 13, verso 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Também combata com a Escritura. Memorize textos para que as suas tentações não tenham maior força na sua mente enquanto você estiver lutando contra elas. Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A palavra nos ensina a guardar no nosso coração a palavra do Senhor, a fim de que nós não pequemos contra Ele. E por fim, meu querido, caminhe com a igreja. Permita que os irmãos lhe perguntem também, assim como Deus pergunta a nós, os irmãos também precisam perguntar uns aos outros, onde estás? Por onde você anda? Você está distante do corpo, você está distante da igreja, distante do povo de Deus. Nós fomos chamados para andar juntos. Hebreus capítulo 3, verso 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós sejam endurecidos pelo engano do pecado. Meu querido, se você está distante do corpo, seu coração vai endurecer. O pecado vai vencer a luta. Você não é super-homem. Você não é super-crente. Você não é igreja sozinho. Você é igreja quando está unida ao corpo. Quando está unido ao corpo. Você não tem forças para vencer o pecado caminhando só. Você precisa do corpo. O corpo foi colocado aqui para isso. A igreja foi plantada para isso. A igreja foi estabelecida por Deus para que juntos nós auxiliemos uns aos outros, a fim de que nós consigamos vencer os nossos pecados e aquilo que nos afasta de Deus. Finalizando, Gênesis 3 nos mostra como nós caímos. Nós desconfiamos da palavra, da bondade de Deus, nós tomamos o lugar do Senhor, nós escondemos e nós culpamos. Mas Gênesis 3 também nos mostra onde a restauração começa. Deus vem, Deus chama, Deus confronta, mas Deus também promete salvação. Promete a semente que viria e a semente que veio. Na cruz, o calcanhar ferido esmagou a cabeça da serpente. Em Cristo, o Éden perdido se torna a nova criação prometida. Hoje, o mesmo Deus ainda nos pergunta, onde estás? Então que nós saiamos das moitas, que nós larguemos as folhas, que nós venhamos à luz, porque há perdão, há poder e há um caminho. Tá? Romanos capítulo 5, verso 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado,
superabundou a graça. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra. Quero convidar você a fazer uma oração comigo no final dessa mensagem. Senhor, ajuda-nos, Pai, a olhar para a história relatada no texto bíblico e aprender a não nos comportar desta forma, a fim de que nós olhemos para esta radiografia da natureza humana e, ao invés de tentarmos racionalizar as nossas ações, nós olhemos para ela e digamos, de fato, esse sou eu. Adão sou eu. Eva sou eu. O comportamento deles é o meu comportamento. Por isso, nós queremos hoje nos arrepender das nossas ações, reconhecer o nosso erro, confessar o nosso pecado e clamar pela Tua graça que é apresentada a nós, ainda que seja em meio ao juízo. Tem misericórdia de nós, Pai. Confronta-nos, comove-nos durante a semana, aquece os nossos corações, tira-nos das moitas onde nós estamos nos enfiando, abre os nossos olhos para que nós possamos ver que nós estamos nos cobrindo com falsas proteções, ao invés de nos revestirmos unicamente de Cristo. Então tem misericórdia de nós, fala aos nossos corações, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu